Primeiro registro de neve foi feito no estado hoje em Urupema, mas a Defesa Civil está em alerta sobre a situação de um ciclone subtropical que vai atingir o estado. E você vai ver também. Brasil precisa qualificar mais de 9 milhões de trabalhadores para atender às necessidades da indústria até 2025. Número de casos de dengue dispara no Brasil e falta de reagentes para exame é notificado pelo Ministério da Saúde. Os consórcios voltam a serem opções de investimento e também para financiar desde casamentos até viagens. Semana fria em todo o Brasil e os cuidados com a pele devem ser intensificados. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje terça-feira, 17 de maio de 2022. Tempo muito gelado em toda Santa Catarina. Uma boa notícia para a retomada da economia brasileira no cenário pós-pandêmico. O país deve abrir cerca de 635 mil vagas temporárias de trabalho no segundo trimestre de 2022. A previsão é da Associação Brasileira de Trabalhos Temporários. A projeção até junho é 15% maior do que o total registrado no ano passado, quando foram abertas cerca de 553 mil vagas. A previsão leva em conta o relaxamento das restrições em relação à pandemia de Covid-19 e a retomada econômica. A Acertem pressupõe ainda que o terceiro trimestre deve puxar as contratações neste ano, com destaque para as vagas abertas na indústria, no agronegócio e nos serviços prestados às famílias. O panorama em 2021 e no primeiro trimestre deste ano já tinha sido animador. No ano passado, foram geradas mais de 2 milhões de oportunidades com tempo determinado no Brasil, segundo a associação. Em 2022, as contratações nesta modalidade seguem aquecidas. O primeiro trimestre deste ano somou mais de 770 mil vagas temporárias. Apenas no mês de março, foram mais de 280 mil oportunidades. Neste tipo de modalidade, o contratado tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela lei. Entre eles estão inclusos pagamentos de horas extras, descanso semanal remunerado, 13º salário e férias proporcionais ao período trabalhado. 8% do total da remuneração é retida no FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria. O colaborador pode ser contratado por até 180 dias, com possibilidade de prorrogação por até mais 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. O trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos junto ao INSS, como auxílio-doença. E 4 em cada 10 brasileiros estão com contas atrasadas. Os dados são referentes ao mês de abril e foram revelados por uma pesquisa feita pelo SPC Brasil. O levantamento também mostrou que o número total de inadimplentes aumentou 6% no país. Nem os esforços do governo evitaram a alta da inadimplência no Brasil. Medidas como a antecipação do 13º salário para os pensionistas do INSS e a liberação de recursos do Fundo de Garantia injetaram dinheiro na economia, mas não foram suficientes para ajudar o brasileiro a honrar todas as dívidas. É o que mostra um levantamento feito pelo SPC Brasil. Em abril, quase 62 milhões de pessoas terminaram o mês inadimplentes, o que corresponde a 4 em cada 10 brasileiros. O número total também representa um aumento de 6% na comparação com abril do ano passado. Os números atuais estão próximos aos de 2018, que registrou o recorde histórico de inadimplência no Brasil.
com mais de 63 milhões de devedores. O levantamento mostra que dos inadimplentes, metade está com dívidas atrasadas entre 91 dias e 1 ano. E a previsão dos especialistas é que fique cada vez mais difícil pagar as contas em dia. Isso porque os cenários econômicos nacional e internacional estão conturbados. O Banco Central, inclusive, já indicou que a tendência é de que os juros básicos, que hoje estão em 12,75% ao ano, devem continuar subindo. E os juros elevados aumentam o valor das dívidas, principalmente em caso de atraso. O Brasil precisará qualificar mais de 9 milhões de pessoas até 2025 para atender às necessidades projetadas pela indústria. É o que prevê o Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, feito pela Confederação Nacional da Indústria. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira e feito pelo Observatório Nacional da Indústria e tem por finalidade identificar demandas futuras por mão de obra e orientar a formação de profissionais de base industrial no país. Segundo o levantamento, o Brasil precisa qualificar 9 milhões e 600 mil pessoas até 2025. Para atender necessidades projetadas pelas indústrias, de forma a repor inativos, atualizar funcionários ou preencher as novas vagas programadas para o setor. Deste total, 2 milhões precisarão de qualificação visando a formação inicial para a reposição de inativos ou para o preenchimento de novas vagas. Os 7 milhões e 600 mil restantes serão via formação continuada para trabalhadores que precisam se atualizar para exercer funções. De acordo com a entidade, essas projeções têm por base a necessidade de uso de novas tecnologias e mudanças na cadeia produtiva que tanto influenciam e transformam o mercado de trabalho. As áreas com maior demanda por formação são as que permitem ao profissional atuar em diferentes áreas, como técnico em segurança do trabalho, técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento e profissionais de metrologia. Por exemplo, metal mecânica, construção, logística e transporte e alimentos e bebidas. O número de casos de dengue disparou no Brasil e o reagente usado para fazer exames que confirma a doença está esgotado na rede pública e privada. De acordo com o Ministério da Saúde, a entrega de novos kits para o diagnóstico de dengue, chikungunya e zika vírus está previsto para junho, mas os insumos para tratamento têm sido enviados. Segundo o último Boletim Epidemiológico Federal, as notificações prováveis triplicaram em relação ao mesmo período do ano passado. A alta foi de 146,5%, passando de 307.133 para 757.068 casos. As notificações à União pelos municípios e estados subiram 56,7%, de 542.970 para 850.657 pacientes. E os confirmados aumentaram 65,7%, de 254.836 para 422.342. O Ministério da Saúde recomenda que os casos de dengue sejam confirmados por critério laboratorial ou por critério clínico epidemiológico. Para as localidades onde não for possível fazer exames laboratoriais, a recomendação é seguir os protocolos de diagnóstico por critério clínico, notificando o caso suspeito com o diagnóstico por critério clínico epidemiológico. Em São Paulo, o número de confirmações de dengue manteve-se estável, mas os óbitos subiram de 41 para 77, representando um aumento de 87,8%. O estado registrou em 2022, até 2 de maio, 107 mil
casos de dengue contra 104 mil casos no mesmo período do ano anterior. A Secretaria de Estado da Saúde paulista disse que encaminhou ofícios para o órgão federal para envio de novos testes, mas não houve sinalização de nova entrega e que a aquisição e distribuição dos testes para a detecção da dengue são de responsabilidade do Ministério da Saúde, cabendo ao governo estadual apenas redistribuir o item. A seguir, frio intenso dos próximos dias exige cuidados extras com a pele. Clássico dos tempos de crise, o consórcio está de cara nova e com a sua gama de ofertas ampliadas. Além dos tradicionais modelos envolvendo os imóveis e veículos, agora serviços também estão sendo oferecidos, como viagens, casamentos e até reformas residenciais. A modernização tem o objetivo de atrair o público jovem, que na maioria das vezes tem mais dificuldade de conquistar crédito. As vendas de novas cotas já subiram 12% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Até o mês de março, os negócios somaram mais de 55 bilhões de reais, contabilizando mais de 8 milhões de participantes ativos. O que deve favorecer ainda mais os consórcios é a elevação da taxa básica de juros, que deve encarecer os financiamentos. Os consórcios relacionados a reformas residenciais são os mais procurados e representam mais de 75% dos contratos envolvendo serviços. Na sequência, estão turismo e viagens. Outra nova utilidade do consórcio é dar acesso a empréstimos com melhores condições em um momento turbulento do mercado. Não existem juros no consórcio, mas algumas taxas de administração e um fundo para reserva. Geralmente giram em torno de 20% do valor total, dependendo do gestor da operação. Um fator decisivo para o consumidor na hora de efetuar uma compra e optar entre o financiamento e o consórcio é o tempo que ele pode esperar para ter a posse desse bem. O financiamento é uma dívida que dá acesso imediato, mas costuma exigir um valor mínimo de entrada. Já o consórcio exige apenas o pagamento de uma cota por mês. Esta semana promete ser bem gelada em várias partes do Brasil. A previsão é de frio intenso, chuva congelante e até neve, como já aconteceu aqui em Santa Catarina e em outras regiões também pode acontecer. Pois é, e nesse clima, além de manter o corpo aquecido, é preciso ter cuidados especiais com a pele. Vamos conferir na reportagem da Maria Clara Leite. O inverno parece ter chegado mais cedo ao Brasil. Quem costuma sentir mais frio já está sofrendo com as baixas temperaturas. Pra mim o frio é terrível, então eu sinto que eu sou uma pessoa muito frienta, né? De manhã tá até sendo ruim pra acordar por causa que tá muito frio. É chegada a hora de tirar aquelas roupas mais quentinhas do armário. Um casaco bem grosso e bota. Eu já tirei sim um branquinho bem peludinho que parece um ursinho. E é bom se preparar mesmo, porque os termômetros devem despencar com a chegada de uma massa de ar polar, como explica o especialista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Sistemas se organizarão e provocarão chuvas intensas entre o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde vai trazer chuvas volumosas e também aí com possibilidade de queda de granizo em áreas aí do sul, do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná e também sudoeste aí de São Paulo. O mês de maio já registra temperaturas abaixo da média para o período. E segundo o meteorologista,
o inverno também será rigoroso. Então, se o fenômeno Laninha continuar atuando, com toda certeza aí essa temperatura vão ficar amena, especialmente para a região sul do Brasil, onde se sente mais a chegada dessas massas de ar polares. E é nesse clima que os cuidados com a pele precisam ser redobrados, porque é no frio que ela fica mais sensível. E aí podem surgir alguns problemas dermatológicos, e aqueles que já existem podem ser agravados. E não pense você que é só o sol que pode provocar queimaduras. Tô até assustada, como assim? Tem queimadura de frio? Frio também queima a pele. Você vai ter essa agressão em regiões muito frias, né? E também com muito sol. Frio com o sol, que além de você ter essa queimadura pelo próprio frio, a sensação do trauma mecânico, do calor, da temperatura, que resseca, mas pelo sol também, às vezes, em excesso. Em áreas para quem vai esquiar, por exemplo. E não é só o frio que prejudica a pele nessa época do ano, mas o clima seco. E como a gente está vindo numa transição de temperatura, a gente está acostumado, às vezes, no verão não usar tanto hidratante, e quando começa a chegar no inverno, começa a sentir a falta quando a pele começa a coçar, que é um dos sinais que a pele está ressecada, principalmente dos membros inferiores, né, do joelho para baixo, e do cotovelo para as extremidades. A dermatologista explica que a pele seca pode resultar em alergias, ferimentos e infecções, cuja cura pode exigir até o uso de antibióticos. Mas nos casos mais leves, basta começar a hidratar, refazer essa barreira epidérmica que perdeu a água, que perdeu a sua hidratação e um pouquinho da oleosidade, a gente repõe, capricha nos hidratantes. E aí a gente repõe como? No banho. Eu sempre sugiro nessa época do ano que se use sabonetes mais hidratantes, porque já que vai acabar usando uma água mais quente, tempo já acaba demorando um pouco mais no banho, que os sabonetes sejam mais hidratantes. Agora, em se tratando de hidratante, o hidratante começa no cabelo, na pele do corpo, na pele do rosto. E por aí vai, mas tudo depende da faixa etária. Até os 35 anos, segundo a dermatologista, a tendência da pele é ser mais oleosa. Portanto, recomenda-se um hidratante mais leve, na forma de loção ou creme gel. Nos pacientes com um pouco mais de idade, que já sentem mais esse ressecamento da pele pela idade, já tem esse refinamento, essa desidratação natural, e também tem as questões hormonais que estão diminuindo, usar produtos mais pomadas, que façam uma hidratação um pouco mais pesada, como a gente comenta. Então, mais à base de manteiga de karité é uma dica que eu gosto muito. Alguns se dão muito bem com a ureia. Mas não basta hidratar o exterior, especialmente quando o tempo está seco. É primordial beber água. De 2 a 3 litros dia. Eu sei que muitas pessoas não fazem essa quantidade toda, mas para o bom funcionamento do organismo, para eliminar a toxina, para diminuir até os odores corporais, porque a gente coloca as toxinas através da transpiração, é importante que a gente mantenha a pele hidratada, sim, de dentro para fora. Então é isso. Se você ainda não cuida da pele, atenção, porque o frio já chegou e promete castigar. E a gente já está sentindo bastante. E se você está precisando de uma chance no mercado de trabalho, fique de olho nas vagas que estão disponíveis na nossa região. Em Criciúma, há vagas de atendente de locação imobiliária, representante de vendas em empresas de energia solar, analista contábil e analista fiscal em escritório de contabilidade, inspetor de segurança veicular em empresa de vistoria técnica, instrutor de facção em confecção, desenhista, projetista em indústria de máquinas, consultor de negócios em atacado de produtos eletrônicos. Em Arroio do Silva, há vagas de supervisor de costura em confecção. Na região de Araranguá, há vagas para operador de máquina de lavanderia e coordenador administrativo. No município de Sara, há vagas de torneiro fresador em metalúrgica, farmacêutico em farmácia de manipulação e mecânico soldador em lavanderia.
Já em Nova Veneza, a vaga de advogado previdenciário e escritório de advocacia. Na cidade de Biguaçu, há vagas de líder de refrigeração e oficial de serviços gerais em empresa de equipamentos industriais. Na cidade de Capivari de Baixo, há vagas em empresa de geração de energia, estágio nas áreas de finanças, jurídico, contábil e comunicação. Os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp 99154-6260. A seguir, primeira neve do ano é registrada em Santa Catarina. As mudanças introduzidas pela reforma eleitoral e as resoluções que impactam na vida da legislação das eleições deste ano serão colocadas em foco na 8ª edição do Congresso Catarinense de Direito Eleitoral, que ocorrerá entre os dias 18 e 20 de maio em Florianópolis. As mudanças introduzidas pela reforma eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que impactam as eleições deste ano serão o foco da 8ª edição do Congresso Catarinense de Direito Eleitoral. A programação será realizada entre os dias 18 e 20 de maio em Florianópolis por meio de uma parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Assembleia Legislativa e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado. O evento, que ocorre na sede da OAB de Santa Catarina, é uma oportunidade para que advogados que trabalham com direito eleitoral e partidos políticos tirem dúvidas sobre as novas regras válidas para as eleições deste ano. Trazer ao debate temas importantes como fake news, como as novas resoluções do próprio TSE no sentido de apuração de voto, prestações de contas, as federações, temas que estão latentes no Brasil nessas eleições e que tem, através dessa gama de operadores e de debatedores, a possibilidade de trazer esclarecimentos para o processo eleitoral. A participação é gratuita e os interessados devem fazer a inscrição no site da OAB ou da Escola do Legislativo. E na manhã desta terça-feira a neve veio, alegrou quem esperava por ela em Urubici, na Serra. Mas o clima pode ser também de apreensão, já que a Defesa Civil está em alerta devido a rajadas de vento que podem estar chegando ao estado. Primeiro foi a chuva congelada na madrugada. E a tão esperada neve veio. Depois da chegada da primeira frente fria do ano, os visitantes e também moradores da Serra Catarinense e da cidade de Urupema puderam apreciar o fenômeno natural logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. As condições do tempo úmido e temperaturas entre menos 1 grau e menos 5 graus deixaram a neve dar o ar da graça no estado. Mas o que era só para ser bonito se transformou em alerta. A Defesa Civil de Santa Catarina está orientando os moradores do estado sobre as condições climáticas da semana. Mesmo com a queda acentuada nas temperaturas, o sistema pode se intensificar e ganhar características de tempestade tropical, com ventos sustentados em até 75 km por hora. Entre terça e quinta-feira, um ciclone subtropical se aproxima da costa do sul do Brasil e provoca ventos intensos em Santa Catarina, com rajadas que podem passar dos 100 km por hora entre o Planalto Sul, Litoral Sul e Grande Florianópolis Serrana. O risco para ocorrências associadas aos ventos é alto a muito alto nas áreas em laranja e moderado nas áreas em amarelo do mapa. Nas áreas em verde, o risco é baixo. Por conta da combinação de baixas temperaturas e ventos intensos, entre a tarde de terça e a manhã da quarta-feira, o frio deve ser ainda maior em todo o estado, com sensação térmica abaixo de menos 10 graus do extremo oeste aos Planaltos e de 0 a menos 5 graus nas regiões litorâneas e Vale do Itajaí.
A tempestade subtropical Iacan está sendo monitorada pelos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil já está mobilizado, bem como as defesas civis estaduais e municipais. Também estão em alerta para possíveis emergências. E antes de encerrar, primeiramente, sobre a tempestade subtropical, não acreditem em fake news. Está acontecendo uma avalanche no estado, a Defesa Civil já informou que está monitorando e não há possibilidade no momento dela virar furacão ou ciclone. Então, as pessoas devem ficar atentas às notícias falsas. E para encerrar o jornal de hoje, com uma notícia positiva, já imaginou seu time ganhar de 39-0? Pois é, foi o que aconteceu hoje nos Jogos Universitários Brasileiros, os Jubas, que está acontecendo com a participação da equipe do Criciúma Esporte Clube, Fundação Municipal de Esportes e Unesc. As meninas carvoeiras ganharam de 39-0 pela segunda partida da competição. O Jubas ainda acontece durante essa semana e as meninas, claro, vão disputando o título e a gente vai trazendo mais informações durante a semana para você. Boa sorte às meninas carvoeiras. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite, proteja-se do frio e até amanhã.